Deus, aleluia. Continue glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Recebe, Senhor, nossa adoração, nosso louvor. Aleluia. Glória a Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Olha o que ele fala. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. Quem sabe louva. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselha. Ele está aqui nessa noite. Sido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento. Eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Aleluia, glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui neste lugar. Recebe o Senhor Jesus a nossa adoração, o nosso louvor. Aleluia, Jesus.
Senhor. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor. Ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, faz surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Eu morro se eu não te ouvir. Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia! Adore a Ele, que Ele já está aqui nesse lugar. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. Faça presente, toma liberdade aqui, Pai amado. Estamos, Senhor amado, decretando que só Tu és digno, Pai, de honra, glória e louvor, Senhor. Continua falando conosco, Pai amado. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Cante assim conosco, aleluia. Louve nessa noite assim. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Ouve! Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegra atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro.
livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. A paz do Senhor, igreja. O Senhor já falou nesta noite, através dos louvores, através da nossa pastora, com uma palavra. Nesse momento, vou fazer o momento do ofertório. Eu gostaria que a igreja, se pudesse ficar em pé, para nós lermos uma parte da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10. Aleluia. Amém? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai Israel. De eternidade em eternidade, tu és Senhor. A magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão todamos. A palavra do Senhor vem nos falar que tudo é dele, tudo é para ele. E esse é o momento do ofertório. Então, tudo que nós temos é para o Senhor. Né? Eu vou também ler outra parte aqui, rapidinho, só para complementar, que se encontra em Lucas 21, o primeiro que fala sobre a viúva, né? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Aquela viúva, ela lançou somente 2 pequenas moedas. Muitas das vezes nós chegamos
que estão em teu nome, Senhor, através dessa semente. Pai, nós engrandecemos, exaltamos, aleluia, 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 Deus. Tu és Senhor do universo, Tu és príncipe da paz, Tu és o conselheiro, Tu és Deus forte. Tu é aquele que tira tumor, caroço, bexiga, repreende enfermidade na bexiga, no mal, repreende toda a fúria. Tu és aquele que tira do monturo, Tu é aquele que traz vida. Remenahavasia. Hanamando como anagasubidergue alabarawasei. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa os teus filhos. Abre porta, prospera a tua igreja. Entra com providência, entra com manifestação. Entra com teu poder, entra com a tua graça, Senhor. Abre porta, larga a tenda. Envia o recurso, Senhor, envia o recurso. Envia, Deus. Deus sebelaciar. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Senhor, nós profetizamos que Teu é ouro e Teu é a prata, diz ao Senhor. Pai, trabalha, Senhor, trabalha, Deus. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, surpreende os meus irmãos, tirando onde traz a existência o milagre em nome de Jesus, amém? Vamos receber agora o nosso diácono Diego, que vai estar trazendo a mensagem do Senhor, amém? Quantos creem que Deus vai usar o teu servo? Diga glória a Deus. Receba o servo de Deus com as palmas bem alegres para Jesus, amém? Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Se vocês soubessem, toda vez que nós subimos nesse altar para falar da palavra de Deus, o frio na barriga que dá. Mas já pregou várias vezes, mas a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, ela é tremenda. E com isso eu queria louvar, antes de entrar na mensagem, porque eu creio muito no louvor. Porque enquanto nós estamos aqui louvando, adorando, Deus está visitando a tua casa, está visitando teu trabalho, está visitando teu chefe, está dando livramento para aquele que ficou lá no teu lar agora. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua
Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias. Romanos capítulo 13, versículo 7 em diante. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, aos meus pastores, pastor Walter, missionária Rosa, ter confiado de trazer essa responsabilidade. Romanos capítulo 13, versículo 7. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre honra. Amém? Todos já acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 13, versículo 7. Dei a cada um que lhe é devido, se é imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Amém? Sente glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, aqui tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, que a tua palavra ela possa ter efeito em nossos coração, que eu diminua e tu cresça, e a tua glória resplandeça em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre honra, e eu quero trazer aqui o poder da honra, ou seja, o princípio da honra. Hoje nós vamos aprender o que é honra, quem nós devemos honrar, como nós devemos honrar. E hoje nós vamos falar de uma lei espiritual muito importante na nossa vida cristã. O princípio da honra, ou seja, o poder da honra. E não tem como falar de honra sem falar de um personagem bíblico, de José, pastor Walter. José, quando ele é vendido como escravo e ele vai morar na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela dá em cima dele. E ele não cedeu àquela pressão. Por quê? Porque ele temeu. Porque ele teve o quê? Ele teve honra. Não somente a Deus, mas também a quem? Ao seu Senhor. Aquele homem que comprou ele como escravo. E levou ele para morar dentro da sua casa. Confiou nele. Deu a sua casa para ele administrar. E aqui a honra nos mostra que ele não só honrou a Deus, porque ele estava diante de uma situação onde ele poderia cometer aquele ato. Ninguém vai ver, eu estou de longe dos meus pais, longe da minha família, eu fui vendido como escravo, eu estou diante dessa situação aqui, pagando preço, passando por várias coisas, mas não, ele resolveu carregar um princípio forte. Que se você entender hoje o princípio da honra, você vai sair diferente daqui. E muitas coisas que pode estar travado na sua vida, se você aplicar o princípio da honra, muitas coisas vão destravar. E hoje, o que é honra? Honra é uma proteção. A honra é uma blindagem. Ou seja, quanto mais você aprende sobre a honra, mais crescimento você vai ter na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Uma coisa que precisamos entender, que honra nada mais é do que reconhecimento. Honra não é gostar, mas sim cumprir princípios. E às vezes nós estamos diante de situações, pastor Walter, que se eu não gosto de A, se eu não gosto de B, eu não vou honrar. Por quê? Porque às vezes o meu sentimento, o meu ego, o meu eu, a minha ferida, o meu trauma, ele está acima do princípio que é honrar.
E hoje nós vamos falar as 5 pessoas que nós devemos honrar nessa terra. Isso aqui é muito forte, porque eu tinha preparado uma outra mensagem, e quando eu estava preparando a outra mensagem, e essa ardendo no meu coração, quando foi de quinta para sexta, eu falei, Senhor, confirma qual é a mensagem que eu tenho que levar. E quando foi de quinta para sexta, eu sonhei ministrando essa palavra. A honra, muitas vezes, pode parecer bajulação, mas para quem não conhece o poder da honra, pode machucar a mente do avarento. É claro que pode afrontar a altivez humana, pois não é fácil seguir essa lei espiritual. Muitas vezes, pastor Valdo, quantas pessoas falam, porque fulano só vive bajulando o pastor, só vive bajulando a pastora. As pessoas, elas confundem o que? Honrar e bajular. Honrar e bajular. Por quê? Porque a honra, ela está acima do meu sentimento. Às vezes eu posso não concordar, às vezes eu posso não gostar, mas eu devo honrar. Por quê? Porque é uma lei espiritual, é uma ordenância que Deus determinou para a nossa vida. Honrar é reconhecer. Reconhecer uma pessoa não significa concordar em tudo com ela. Também é conviver, nem sequer morrer de amores. A honra ocorre quando eu reconheço quem você é, o que você faz e o que você significa para mim. É isso que a honra faz. E hoje nós vamos falar dos 5 categorias de honra. Primeira é Deus. É honrar a Deus. Só conseguimos honrar a Deus temendo o seu nome. E temer o seu nome não é ter medo de Deus, mas sim ter gratidão e honrar por tudo que Ele fez na nossa vida. Lembre-se que a honra é ter gratidão. E olha que o Senhor vai falar em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Pode colocar aqui. Não, hoje não tem. Diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado que eu e a tua casa, de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, eu honrarei. Porém, o que me desprezam, serão desprezados. Ou seja, honrar a Deus, amado, é ter gratidão de tudo aquilo que Deus tem feito na minha e na tua vida. Outra hora nós vivíamos em pecado, outra hora nós vivíamos no Egito, no lamaçal de pecado, e Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus teve paciência. Quantas vezes eu e você não falamos não para Deus? Quantas vezes eu e você recusamos aquilo que Deus tinha para a nossa vida? Honra não é o ter medo dele, porque Deus é misericordioso, Deus é benevolente, Deus é majestoso. Mas quando eu entendo que eu tenho que honrar com meu dízimo, com as minhas primícias, com o meu tempo, com o meu amor, com a minha gratidão, é sobre isso. É honrar a Deus. É honrar a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. É honrar, porque quando eu honro a Deus, eu temo a Deus. Foi no caso de José que ele temeu o Senhor, ele temeu a Deus de todo o seu coração. Quando eu temo, eu posso estar onde estiver, mas as pessoas vão ver que eu temo ao Senhor, não é porque eu tenho medo dele, é porque eu tenho gratidão, porque outra hora eu era um ferrapado, porque outra hora eu era pó e cinza, porque outra hora eu estava humilhado, mas Deus me separou, Deus me escolheu, Deus me tratou, Deus me regenerou. E como não vou honrar esse Deus? Como eu não vou honrar, transbordar a minha honra para Ele? É honrar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, quem nós devemos honrar? Aquele que ajudou você.
com gratidão, não tem prazo de validade. Não despreze ou vire as costas para quem já te ajudou. Mesmo que hoje seja uma responsabilidade difícil de carregar. Romanos, como lemos, Romanos 13, versículo 7. Dê a cada um que é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é honra, honra. Como eu vou esquecer de alguém que facilitou a minha vida, pastor Walter? Como eu vou virar as costas para alguém que um dia foi canal de bênção para a minha vida? Como eu não vou honrar alguém que facilitou a minha vida? Como é? Por mais que hoje o cenário seja completamente diferente, por mais que seja uma responsabilidade difícil de carregar, nós devemos ter gratidão, porque hoje vivemos num mundo individualista. Hoje vivemos num mundo, missionária Natália, que as pessoas elas não têm empatia umas com as outras. As pessoas não têm compaixão umas com as outras. Por quê? Porque quando a misericórdia ela é para mim, ela vale, mas quando é para você, ela não vale. Imagina Davi, pastor Walter, quando cometeu tudo aquilo que a gente sabe que cometeu, adultério, matou. Imagina Davi chegando hoje aqui, se fosse hoje, Davi entrando pelaquela porta. Quantos irmãos não iam estar cutucando o outro ali, ó? Esse aí é homicídio. Olha, isso aí pegou a mulher do irmão. Mas ele, com tudo isso, foi considerado segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele honrou. Ele honrou. Ele honrou a Deus sobre todas as coisas. Então, todos aqueles, hoje, eu posso ter vários defeitos como qualquer um, mas se tem uma coisa que eu carrego na minha vida, é o poder da honra, é a gratidão. Está aqui o pastor Walter, 10 anos congregando nessa igreja. Me lembro quando eu não tinha carro, que o pastor Walter ia me buscar, me trazia, me deixava. Quando o pastor Walter supriu muitas necessidades na minha vida. E hoje o que eu posso honrar para outros pode parecer bajulação, mas eu carrego o princípio da honra porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero romper, eu sei aonde Deus me chamou para eu estar. E se um dia eu tiver de sair desse lugar, eu vou sair debaixo de honra. Por quê? Porque eu não quero quebrar um princípio. Porque Deus, Ele nunca vai quebrar um princípio, amado, para fazer um desejo seu. Deus nunca vai quebrar um princípio para fazer a sua vontade, para fazer o seu eu, porque você está triste, porque você está magoado, ou porque você não concorda com algo. Terceiro, aqueles que te honram. Pessoas com título ou relevância emocional para você merece honra. Nessa categoria estão incluindo seu cônjuge, seus mentores, professores, pessoas que você ama, pessoas que você considera. Romanos 12, capítulo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo vós em honra uns aos outros. Honrai um aos outros. Então quem eu devo honrar? Aqueles que têm emocionalmente sobre a minha vida, meu pastor, minha pastora, minha esposa, meu amigo, minha amiga, pessoas dos meus ciclos, meus mentores, meus professores, aqueles que facilitam a minha vida, aqueles que tornam a minha vida mais fácil, aqueles que me ajudam diariamente a carregar o fardo diário que eu e você carregamos. Isso é honra. Ah, mas eu não vou honrar fulano porque fulano falou mal de mim, porque fulano me traiu, porque fulano está me difamando. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Porque se ele quebra princípio, o problema é dele, mas eu continuo com o meu caráter de pé. Às vezes a minha esposa chega para mim e fala: amor, tu é muito bom, tu é muito generoso, tu é muito ingênuo. Às vezes tu
Porque não importa o que os outros fazem comigo, importa é como eu reajo àquilo que fazem comigo. Não importa se a pessoa me traiu, revela mais o caráter dela do que o meu. Não importa se ela está falando mal de mim, revela mais o caráter dela do que o meu. Eu continuo cumprindo o princípio que Deus determinou. Eu não posso quebrar o princípio por causa das minhas vaidades, por causa do meu eu, porque eu fiquei chateado, porque eu fiquei magoado, missionária Rose, porque estão me difamando. Não, não, não. Eu continuo cumprindo o princípio que Deus determinou sobre a minha vida. Quarto, eita, agora vai estreitar. Meu Deus do céu. Autoridades constituídas. Esse ponto é um ponto polêmico. Como honrar uma pessoa que eu não consigo engolir? Assim como no caso dos pais, não se trata de concordar, gostar, mas de reconhecer que essa pessoa é uma autoridade, seja guarda de trânsito, ministro do Supremo Tribunal, eita, policial, político, pastor. Como amar o Xandão, como amar o Lula, como amar o Bolsonaro. Você me entendeu, amado? Acabamos de ler aqui, ó. É um ponto que não depende de eu gostar ou não gostar. E temos respaldo para isso. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque há nela autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há ordenância por Deus, ou seja, se você não gosta que o Lula está lá, que o Bolsonaro está lá, se você gosta ou não, foi Deus que constituiu ele lá. E se você está reclamando, você está indo contra aquilo que Deus determinou. Glória, aleluia, Deus. Se você não gosta que o pastor Walter está aqui, que a missionária Rose está aqui, ei, deixa eu te falar, você está indo contra aquilo que Deus determinou sobre a vida deles. Você está indo contra aquilo que Deus determinou. E ainda tem mais um versículo aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos toda ordenância humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados, para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem bem. E você não entendeu. Não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Xandão, se é Igor, se é Helder, seja lá quem for. Eu sou do reino, eu dependo do céu, porque o que a terra determinou ao meu respeito, o céu determinou, a terra não elimina. A terra não elimina. Não adianta você gostar ou não gostar, amados. Eu não posso quebrar o princípio que Deus determinou. Está aqui, ó. E nós, como igreja, temos que clamar, temos que orar, temos que interceder. Para que quê? Para que a gente venha ficar firme e forte. Por quê? Porque não vai melhorar. Quem entende o que eu estou falando sabe que daí é para pior. Então nós, como igreja, temos que estar firme e fortalecido, cumprindo os princípios que Deus determinou sobre a nossa vida. Vou dar um exemplo aqui sobre honrar a autoridade. Missionária Rose, abre aí 1 Samuel. 1 Samuel, versículo 24 em diante. Leia para mim, por favor. Isso aqui é muito forte que eu vou ler agora. Para você entender. Você entender. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de En-Gedi. Então Saul separou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens. Aleluia. A leste dos penhascos e das cabras monteses. No caminho, Saul parou nos currais de ovelha, onde próximo havia uma caverna. Entrou ali a fim de aliviar o seu ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe
Amém. Amém. Entendeu? Deus, eu estou todo arrepiado. Isso é forte demais. Deus já tinha o quê? Ungido a Davi a rei. E se ele tivesse dado ouvido para quem? Para os seus servos que estavam ali. Olha, hoje Deus entregou o teu inimigo em tuas mãos. Se ele matasse Saul, ele era quem? O novo rei de Israel. Mas Davi, ele faz o quê? Opa, não, peraí. Se eu só rasguei as vestes dele, me subiu um temor, o meu coração palpitou, a minha alma estremeceu. Quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? E olha, ele estava querendo matar Davi, ele estava perseguindo Davi, mas Davi, longe de mim eu quebrar o princípio da honra, longe de mim eu entrar para a história como alguém que quebrou um princípio, como alguém que se levantou contra o homem de Deus. Davi, ele vai olhar para o que, missionário Rose? Para as probabilidades. Então, quando ele olha para as probabilidades, ele olha, mas peraí, nunca na história ninguém se levantou contra o ungido do Senhor e teve pune. Não sou eu que vou fazer isso. É que nem sua mãe, quando ela olha para você, você chega com o namorado lá, ela olha assim, filha, eu não fui com a cara desse rapaz. Credo, mãe, a senhora está perseguindo. Não, não é. É que ela já viu as probabilidades. Você não entendeu? Davi olhou para as probabilidades. Entendeu? Qual é a possibilidade de eu matar o ungido do Senhor e governar? E governar com excelência. Agora, quando a gente vai olhar Absalão se levantando contra Davi, que é o título que a gente entra agora, no quinto, que é honrar pai e mãe. Eu quis deixar esse tópico para o último, porque esse tópico é forte. Como honrar alguém, missionária Rose, que era para ser algo simples, mas não é. Devido a tantos abandonos, devido a tantos descasos, devido a tantos abusos, não é uma tarefa fácil. Mas princípio nós temos que entender que nosso sentimento não pode ser maior do que o nosso princípio. Como eu vou amar alguém que me abandonou? Como eu vou honrar alguém que virou as costas para mim quando eu mais precisava? Como eu vou honrar alguém que me maltratou, que me abusou? Como? É difícil. Como honrar alguém que me humilhou? Como honrar alguém que me colocou para fora de casa? Como honrar alguém que era para ser minha proteção e me colocou numa situação vulnerável? Aleluia, isso é muito forte, amado. Porque tem muitas pessoas aqui vivendo isso que eu estou falando. Cada um de nós carregamos traumas familiares, de pai, de mãe. E se você entender essa noite que não tem a ver com você, não tem a ver com ele, tem a ver com você. Não importa quem ele foi, não importa se meu pai foi um alcoólatra, se ele foi um drogado, se ele não me deu atenção, se ele não cuidou de mim, não importa, mas eu continuo cumprindo o princípio que é honrar pai e mãe. A Bíblia não diz pai honra, mãe honra o filho, não, é o contrário. Filho, honra teu pai e tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongues os teus dias e para que vá bem na terra que Deus te dará. Amém? Aqui, ó. Como eu vou quebrar um princípio, não importa o que ele foi para mim,
o que importa é que eu sou para Ele. Não importa o que Ele foi para mim, importa que eu sigo aquilo que Deus determinou. E olha, se você quer romper, se você quer chegar no céu, você precisa cumprir. Então hoje Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: perdoa, te liberta, porque quem sabe você talvez esteja com a vida amarrada. Muitas pessoas estão vivendo com a vida amarrada, travada. Por quê? Porque não liberou o perdão, porque não honra pai e mãe. E hoje nós vemos o quê? Tantos jovens morrendo, uma geração morrendo. Por quê? Porque não honra seu pai e sua mãe. Absalão, quando ele se levanta contra o seu pai Davi, olha como Davi, Davi é maravilhoso, irmão. Por isso que ele era considerado segundo o coração de Deus. Davi cumpria tanto o princípio da honra, o que ele faz, missionário? Ele foge. E nessa que ele foge, tem um homem que fala: ei, tá fugindo, né? E aí, Abissai, né, missionário? Quer que eu mate ele? Não. Ele é da linhagem de quem? Da linhagem de Saul, rei. Não mata. E ele foge. E o fim da história como é? Absalão é morto pela mão dos seus inimigos. Porque Davi, eu matar meu filho? Eu entrar para a história como quebrei o princípio? Não. Se ele está se levantando por mim, eu entrego na mão de Deus. Porque eu não vou quebrar esse princípio. Eu não vou me levantar contra ele. Davi cumpria tanto o princípio da honra, missionária Rosa, que certo dia ele chega: ei, existe alguém da linhagem de Saul ainda vivo? A que eu posso honrar? Existe quem? Mefibosete. Sangue real. Mas vivia como o quê? Como um mendigo, como alguém desprezado. Davi manda buscar, porque a partir de hoje ele vai comer do que eu comer, ele vai beber do que eu beber, ele vai ser o quê? Ele vai ser hoje da linhagem real, ele vai viver aqui. Isso que acontece quando eu e você cumprimos o princípio da honra, mas é difícil cumprir, lógico que é, porque vivemos em um mundo hoje que tudo nós queremos revidar. Pessoas que falam da gente, pessoas que a gente ajuda e depois está falando mal da gente. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas se você entender nessa noite que o princípio da honra, ele blinda o teu futuro, blinda a tua geração. Tem coisas hoje que eu estou vivendo na minha vida, por quê? Porque eu cumpri. Não sou perfeito, mas eu faço de tudo para cumprir um dos princípios de vários que existe na Bíblia, que é honrar teu pai e tua mãe. Aleluia. E não tem sido fácil. Quem está falando aqui para vocês é uma pessoa que por muito tempo viveu um tempo no canto, um tempo e outro, um tempo e outro. Aleluia. Quem sabe a minha história sabe que eu tenho um pai biológico e um pai que me criou com uns 3 anos de idade. E o meu pai que me criou com 3 anos de idade, quem convivia via o amor. E o meu pai morreu, nenhum momento eu senti remorso. Morreu e o meu coração ficou em paz, porque todo dia, benção, pai. O Senhor já comeu, pai. Como o Senhor está, meu pai? Pai, eu lhe amo. E o meu pai biológico é um cara de muito dinheiro, de posse. E quando foi um dia desse, eu tinha até conversado com o Senhor, não foi, pastor, um tempo desse, eu falei: pastor, Deus está me comandando para mim lá em Itaituba, dar um abraço no meu pai e pedir perdão para ele. Ah, mas foi ele que te abandonou. Não interessa, é eu que tenho que liberar, é eu que tenho que destravar, porque é eu que tenho que cumprir o princípio da honra. Honra teu pai e tua mãe. Sou eu, não é ele. Quem sabe não seja isso para que eu alcance voos mais altos. Quem sabe não seja isso que Deus esteja esperando esse ato. Quando foi um dia desse, pastor, ele mandou um texto para mim no meu WhatsApp. Falou: meu filho, eu tenho te acompanhado.
Eu não pude cuidar de você, mas Deus cuidou de você por mim. Meu filho, por quê? Porque o outro irmão foi preso, o outro foi morto, o outro jogou ele na justiça, o outro também jogou ele na justiça, e é só uma confusão. Mas eu todo dia, pai, como é que o senhor está? O senhor está bem? Deus abençoe sua família. Deus abençoe o senhor. Por quê? Porque o meu sentimento não pode passar por cima do princípio. O meu sentimento não pode ser maior do que o princípio. E se eu perguntar para cada um de vocês aqui, quantos não vão dizer que tiveram uma experiência com pai ou com mãe dolorosa, que não queria nem mais ver? Todos carregam um trauma, todos carregam um problema. Mas eu quero te dizer nessa noite que o princípio da honra, ele é maior do que todo o teu trauma, todo o teu medo, tudo aquilo que você passou, todo abandono, todo descaso, toda humilhação, todo abuso. Eu quero te dizer nessa noite, profetizar sobre a sua vida, que a partir de hoje, o poder da honra vai fazer parte da sua vida, porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver comigo. Não importa o que façam contra mim, não importa como vão agir contra mim, importa quem eu sou, importa como eu vou agir diante das dificuldades, das situações, da luta, não importa. E eu quero concluir dizendo que honrar existe sacrifício. Honrar existe sacrifício. Por quê? Porque é difícil honrar aqueles que nos perseguem. É difícil honrar aqueles que nos humilhou. É difícil honrar aqueles que um dia, quando tu precisou, virou a coxa para ti. Mas se você entender nessa noite que o princípio da honra vai descadear muitas coisas na sua vida vai ser melhor daqui por diante, se você cumprir os mandamentos que Deus deixou sobre as nossas vidas, as ordenanças que Deus deixou sobre a nossa vida, você vai ser uma pessoa melhor. Para concluir, ano passado, quem é do grupo do varão sabe que eu vou falar, nós tivemos um problema com uma outra pessoa que fazia parte, e estava num grau eclesiástico maior, e certo momento fui conversar com o pastor Walter do que tinha acontecido, e em nenhum momento eu me levantei contra aquela pessoa, em nenhum momento eu desonrei, por mais que eu não concordasse. O pastor Walter chegou para mim: filho, eu quero que tu ajude nisso. Falei: pastor Walter, eu não concordo, mas eu não vou passar por cima de uma ordem sua. Eu não vou quebrar um princípio por causa do meu eu, por causa da minha vaidade. E para concluir, o tempo deu a resposta. Se você entender que Deus nunca vai quebrar um princípio para fazer um desejo seu, você vai sair daqui melhor. Se coloque de pé, por gentileza. Rafael, louva para nós aí, meu irmão. Por favor, coloque a mão no seu coração nesse momento. Medite na letra desse hino. E hoje você vai colocar a mão no seu coração. De uma vez por todas, que não tem a ver com eles, tem a ver com você. Você que tem que sair daqui uma pessoa melhor, você tem que sair daqui uma pessoa convicta daquilo que Deus te chamou para fazer. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhor.
Libera esse perdão, libera esse trauma, libera essa angústia, porque não tem a ver com ele, tem a ver com você. E eu te digo daqui, você que não fala com seu pai, você que não fala com sua mãe, quando você sair daqui, manda uma mensagem: pai, eu lhe amo, que Deus abençoe a sua vida. Mãe, eu lhe amo, que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Tão lindo é cada momento. Declare nessa noite sobre a sua vida. Que me visite e faz de mim o teu altar. Senhor meu Deus, quero ir contigo mais profundo. libera esse sentimento do seu coração. Segura minha mão, Aleluia. eu sei, nunca vai faltar. Tão lindo é cada momento. Libera nessa Que noite. me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai faltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. Soberano Deus, Leva-me ao lugar. está aqui a tua igreja, Senhor. A tua palavra foi ministrada, Senhor. O poder da honra, que nós podemos sair daqui, Senhor, diferente do que nós entramos, entendendo que não tem a ver com eles, Senhor, tem a ver com nós. Senhor, toca cada um agora que precisa ser tocado dos seus traumas, dos seus medos. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo uma semana abençoada para a honra e glória do teu santo nome. Assim seja. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quantos creem na palavra, diga glória a Deus. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com o Senhor? Quer fazer uma nova aliança com Deus? O momento é chegado, irmão. A palavra hoje foi forte. Glória a Deus. Hoje você tem a oportunidade de reconciliar com o Senhor, de renovar a sua vida com Deus. Irmão, quarta-feira vai estar pregando Eduardo Salles, né? Vai estar pregando a palavra de Deus. Não perca, traga um convidado. Amanhã não vai ter reunião das irmãs, né? Vai ter dos varões. Amanhã vai ter reunião dos varões. E escola bíblica dominical, irmão, está sendo uma benção. Venha participar, não perca. Está sendo uma maravilha a escola bíblica dominical. Hoje faltou muita gente, mas eu louvo a Deus que a presença de Deus estava aqui neste lugar. Amém? Glória a Deus. E domingo, grande culto da família. Amém? Feche seus olhos, vamos orar pela família. Coloque a mão aonde você está enfermo, onde tem enfermidade, eu não sei, mas Deus sabe, tu sabe que eu vou orar nessa noite. E eu creio que o mal vai cair por terra. Em nome de Jesus, Pai. Nós ordenamos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver enfermidade alojada no corpo, enfermidade, meu Deus, alojada onde tiver agora, meu Pai. Aonde tiver uma obra maligna, satânica, meu Pai, vai repreendendo, vai desfazendo, vai neutralizando agora toda obra de feitiço, de umbanda, quibanda,
vai repreendendo o medo, a depressão, a angústia e o desânimo. Meu Deus, entra com providência agora. Meu Deus, tu és aquele que vive, aquele que reina, aquele que tudo pode, aquele que anda com mão forte, aquele que reina, aquele que diz eu sou o que sou, aquele que peleja. Então entra agora nessa casa, entra agora no meio dessa família, meu Pai. Repreende as enfermidades, meu Pai, do corpo físico, do corpo humano, enfermidade por obra de feitiço, de umbanda, quibanda, candomblé, magia negra. Eu repreendo, meu Pai, agora. Eu neutralizo agora toda enfermidade agora. Fica livre deste mal em nome de Jesus. Eu libero uma palavra profética agora de cura. Cura na mente, Senhor. Sara essa mente, sara esse coração. Em nome de Jesus, vai quebrando toda a sequela do maligno satânico. Pensamento satânico, maligno agora. Repreende agora toda a seta. Repreende agora toda obra do maligno das trevas. Deus de Comanará Subinereguévia. Vai quebrando agora, vai quebrando entidade. Vai quebrando agora, meu Pai. Vai quebrando Exu, vai quebrando o mal. Vai quebrando, meu Deus, toda a mesa redonda, toda a obra satânica, maligna. Meu Deus, que foi apresentado na vida deste irmão, desta irmã. Visitas encruzilhadas, vai tirando o nome dela do terreiro de macumba. O nome dele, maldição hereditária, maldição proferida. Agora, meu Deus, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, Jesus. Vai repreendendo, vai desfazendo, vai alargando essa tenda, vai tirando essa depressão, essa tristeza, essa angústia. Agora, meu Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, repreende, meu Pai querido, repreende, meu Deus, o devorador, migrador, aonde essa pessoa coloca a mão não prospera. Eu repreendo esse mal agora, aonde ele colocar as mãos vai prosperar agora, em nome de Jesus. Abre porta, larga a tenda, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Nós não dependemos do governo, nós não dependemos, meu Pai, de nada. Nós cremos em Ti, nós cremos no Deus poderoso, no Deus glorioso, no Deus vivo, médico dos médicos. Reminamando comanagaçu, remenegevesebria calabaravasi derrévia, urabacalamandaravia. Enfermidade na garganta, enfermidade nas amígdalas, enfermidade dos seios, na bexiga, enfermidade urinária, vai quebrando agora, vai repreendendo, porque Deus cura. Enfermidade nos rins, agora eu profetizo, eu libero uma palavra de comando, de cura nos rins, de cura no baço, no pâncreas, no coração, reminagaçu, no sangue. Enfermidade vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, porque eu creio. A minha fé te alcança agora e vai te alcançar, e tu vai sair daqui curado. Eu falei para o Senhor: Senhor, tu vai trazer só aquele quem tu vai curar. Tem almas aqui feridas que precisam ser saradas. Remicando vaciada, vaciada, badofaz. Deus visita nosso lar. Visita o lar dos meus irmãos. Visita os parentes dos meus irmãos que estão longe, Pai. Meu Deus, guarda, livra, protege. Tu és o nosso advogado, advoga. Tu és o nosso juiz, Pai. Aquele que tem causa na justiça julga, Pai. Sonde e conhece todos os pensamentos. Derreve a sai. Labaracandarabassuriminarasai. Enfermidade no cérebro, vai curando, vai libertando. Enfermidade na coluna, vai curando, Senhor. Vai curando, vai curando, vai curando agora. Ei, tá. Jesus está curando, viu? Tô sentindo, Jesus está curando. Remandai o sebre a cominai. Deus trabalha em casamento aqui nesta noite, em vida conjugal.
Deus faz uma grande obra hoje. Espírito de pombagira, pega a tua bagagem agora. Jesus, eu abençoo a família Chama de Fogo. Eu abençoo esse ministério, essa obra. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes, Senhor, deste lugar, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. As palmas bem alegres para Jesus, amém. Quantos vai sair daqui de posse da vitória? Vamos receber o nosso irmão Davi, que vai estar nos despedindo em oração, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saúdo a eleita do Cordeiro com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Oremos a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai amado e Pai querido santo, eis aqui a tua eleita, Pai, unido e reunido, numa só fé, numa só esperança, num só propósito, Pai, de agradecer e engrandecer teu santo nome, Deus. Pai amado e Pai querido santo, que a gente podemos aprender mais de Ti, Senhor, cada vez mais. Que a gente podemos liberar o perdão, Pai. Que a gente podemos honrar, Pai, aquele que devemos honrar, Deus. Pai amado, Pai querido santo, que o Senhor possa, Pai, levar cada um de nós na Tua santa paz do Senhor para os nossos lares, Deus. Pai amado, Pai querido santo, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, Pai. Pai amado, Pai querido santo, uma boa noite de sono, Deus. Um sono reparador e um despertar feliz, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aí fora tem uma benção aí. Ajuda o nosso irmão, tem Monteiro Lopes, em nome de Jesus. Vai ter lanche? Hoje não tem, né? Mas vai ter Monteiro Lopes, em nome de Jesus. Amém? Curva a sua cabeça. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam toda a sua igreja, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Não sabe, abraça seu irmão. Por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado dia após dia. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia.